Olá, queridos ouvintes do Fio de Esperança. Sejam muito bem-vindos a mais uma história que vai tocar profundamente seus corações. Hoje trago para vocês uma narrativa sobre amor verdadeiro, superação e como o destino pode transformar completamente nossas vidas. Imaginem uma jovem de apenas 21 anos, pura e inocente, que nunca conheceu o amor de um homem. Luísa vivia uma vida simples ao lado da mãe, lutando contra as dificuldades financeiras, quando uma oportunidade inesperada surge: trabalhar como babá para um empresário milionário de Santos. Mas Rafael não era um homem qualquer. Frio, distante, marcado por um casamento que destroçou sua capacidade de confiar no amor, ele havia se tornado uma fortaleza impenetrável. Porém, algo naquela moça simples ia despertar sentimentos que ele achava impossíveis de sentir novamente. Entre cuidados com a pequena Emily, olhares que se cruzavam em silêncio e momentos de ternura inesperados, uma conexão poderosa começaria a florescer. Mas será que o amor seria suficiente para vencer as barreiras que o passado construiu? E o que aconteceria quando o primeiro beijo selasse um destino que mudaria para sempre a vida dos três? Antes de começarmos nossa jornada, quero agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês que acompanha nosso canal Fio de Esperança. Vocês que comentam, compartilham nossas histórias com amigos e familiares, que deixam aquele like carinhoso. Vocês fazem toda a diferença. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que preparamos especialmente para vocês. Agora me contem nos comentários: o que vocês fazem enquanto escutam nossas histórias? Estão trabalhando, cozinhando, viajando ou simplesmente relaxando? Adoro saber como nossas narrativas fazem parte do dia a dia de vocês. Então, preparem seus corações, peguem aquela bebida gostosa, se acomodem bem, porque nossa história está oficialmente começando. A chuva batia forte nas janelas do pequeno apartamento em Santos quando Luísa recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. Infelizmente vamos ter que dispensar você, disse a gerente da loja de roupas onde trabalhava há quase 2 anos. As vendas estão fracas e precisamos cortar custos. As palavras ecoaram na mente da jovem de 21 anos como um eco doloroso. Ela olhou ao redor da loja que conhecia cada canto, cada cabide, cada cliente regular, e sentiu o mundo desabar. Não era apenas um emprego que estava perdendo, era a única fonte de renda que mantinha ela e sua mãe Beatriz. Chegando em casa com os olhos inchados de tanto chorar, Luísa encontrou sua mãe preparando um chá na cozinha pequena, mas aconchegante. Beatriz, uma mulher de 45 anos que trabalhava como diarista, percebeu imediatamente que algo estava errado. "O que aconteceu, minha filha?" perguntou com aquela voz doce que sempre acalmava Luísa nos momentos difíceis. "Mãe, eu perdi o emprego", respondeu Luísa, sentando na cadeira de madeira que rangia levemente. "Eles me mandaram embora hoje mesmo." Beatriz abraçou a filha com força, sentindo o coração apertar. Sabia que os remédios para sua pressão alta custavam caro, e agora, com apenas sua renda de diarista, seria impossível manter todas as despesas. Naquela noite, Luísa ficou horas navegando em sites de emprego no celular antigo que ganhara da mãe no aniversário. A maioria das vagas exigia experiência que ela não tinha ou oferecia salários que mal pagariam o aluguel. Foi então que viu um anúncio que chamou sua atenção. Precisa-se de babá para criança de 4 anos. Horário integral, segunda a sexta. Salário, R$ 3.500. Experiência desejável, mas não obrigatória. Interessadas em enviar currículo. O valor era 3 vezes maior que seu salário anterior. Luísa leu o anúncio várias vezes, não acreditando no que via. Mesmo sem experiência com crianças, além de cuidar dos filhos pequenos da vizinha algumas vezes, decidiu tentar. Afinal, não tinha nada a perder. No dia seguinte, depois de enviar seu currículo simples por e-mail, recebeu uma ligação de uma voz masculina e formal. "Aqui é Gabriel, assistente pessoal do Sr. Rafael Mendes. Gostaria de agendar uma entrevista para amanhã às 14 horas.
Luísa anotou o endereço em um pedaço de papel e sentiu o coração acelerar. Era em um bairro nobre de Santos, onde ela nunca tinha pisado. Passou a tarde toda escolhendo a roupa mais apresentável que tinha. Uma blusa branca simples e uma saia preta que usava para ir à igreja aos domingos. Na manhã da entrevista, Luísa acordou cedo e caprichou no visual. Pegou 2 ônibus para chegar ao endereço, um trajeto que durou quase 1 hora. Quando desceu do segundo ônibus, ficou impressionada com as casas enormes e os carros importados estacionados na rua. Caminhou devagar, conferindo os números até encontrar o portão de ferro com o número que procurava. Apertou a campainha e uma voz respondeu pelo interfone. "Luísa?", perguntou a voz. "Sim, vim para a entrevista", respondeu nervosa. O portão se abriu automaticamente e ela entrou em uma propriedade que parecia saída de revista. A casa era imponente, com jardins bem cuidados e uma fonte no meio do pátio. Gabriel, um homem de cerca de 40 anos, bem vestido e educado, a recebeu na porta. "O Sr. Rafael está terminando uma ligação importante. Ele vai atendê-la em alguns minutos", explicou enquanto a conduzia para uma sala de espera elegante. Luísa se sentou na ponta de um sofá de couro, tentando não demonstrar o nervosismo que sentia. Podia ouvir vozes vindas de um escritório próximo, uma delas mais alta e autoritária que as outras. Depois de 15 minutos que pareceram horas, Gabriel retornou. "O Sr. Rafael vai recebê-la agora", disse, indicando o caminho. Luísa seguiu por um corredor decorado com quadros caros até chegar a um escritório amplo. Atrás de uma mesa de madeira escura estava um homem que a fez engolir seco. Rafael Mendes tinha por volta de 32 anos, cabelos castanhos bem cortados, olhos penetrantes e uma postura que irradiava poder e autoridade. Vestia um terno impecável e nem levantou os olhos quando ela entrou. "Sente-se", disse secamente, ainda olhando para papéis em sua mesa. "Então você quer cuidar da minha filha", disse Rafael finalmente, erguendo os olhos para encará-la. Seu olhar era frio, calculista, como se estivesse avaliando um objeto. "Sim, senhor", respondeu Luísa, tentando manter a voz firme. "Não tenho muita experiência profissional com crianças, mas sempre cuidei dos filhos da minha vizinha e amo estar com elas." Rafael fez algumas perguntas básicas sobre disponibilidade de horário e referências, mas Luísa sentia que ele já tinha tomado uma decisão negativa. Era visível que não estava impressionado com ela. Foi então que uma garotinha de cabelos cacheados e olhos grandes apareceu na porta do escritório. "Papai, quem é ela?", perguntou Emily com curiosidade, olhando diretamente para Luísa. Era a primeira vez que Luísa via a filha de Rafael e ficou encantada com a beleza delicada da menina. "Emily, volte para seu quarto", disse Rafael com um tom severo. "Eu estava conversando com uma das candidatas." Mas Emily não se moveu. Continuou olhando para Luísa com interesse genuíno. "Oi, Emily", disse Luísa com um sorriso caloroso. "Você tem olhos muito bonitos." A menina sorriu timidamente, algo que Gabriel notou com surpresa. Fazia meses que Emily não demonstrava interesse por nenhuma das candidatas a babá. 3 dias depois, Luísa ainda não acreditava que tinha conseguido o emprego. Rafael a havia contratado, não por estar impressionado com ela, mas porque Emily tinha demonstrado uma reação diferente pela primeira vez em meses. "Você começa segunda-feira às 7 da manhã", tinha dito friamente. "Gabriel vai explicar todas as regras e a rotina. Não quero ser incomodado com detalhes." Era uma sexta-feira quando ela chegou para conhecer melhor a casa e a rotina que seguiria. Gabriel a recebeu com um sorriso educado e começou o tour pela mansão que seria seu local de trabalho pelos próximos tempos. A casa tinha 3 andares, cada um mais impressionante que o outro. No térreo ficavam a sala de estar, sala de jantar, cozinha gourmet e o escritório de Rafael. No segundo andar estavam os quartos, incluindo o de Emily, decorado com temas de princesas e cheio de brinquedos caros que pareciam pouco usados. "O Sr. Rafael trabalha muito", explicou Gabriel enquanto caminhavam. "Ele sai cedo e volta tarde. Raramente almoça em casa. A rotina da Emily é bem simples.
café da manhã às 7h30, escolinha das 9 ao meio-dia, almoço, soneca, lanche e brincadeiras até a hora do jantar. Luísa anotava mentalmente cada detalhe, determinada a fazer um bom trabalho. No quarto de Emily, Gabriel mostrou o armário cheio de roupas organizadas por cores e ocasiões. A menina é muito tímida, comentou baixando a voz. Desde o divórcio dos pais há 2 anos, ela mudou muito. Antes era mais falante e brincalhona. As outras babás nunca conseguiram criar uma conexão com ela. Luísa olhou para a cama pequena com bichinhos de pelúcia e sentiu o coração apertar. Podia imaginar como devia ser difícil para uma criança tão pequena lidar com a separação dos pais e a frieza do ambiente em que vivia. Na segunda-feira, seu primeiro dia oficial, Luísa chegou pontualmente às 7 da manhã. Rafael já estava tomando café, vestido em outro terno impecável, falando ao telefone sobre contratos e reuniões. Ele apenas acenou com a cabeça quando a viu, continuando sua conversa de negócios. Emily desceu para o café da manhã de pijama, ainda com sono, e se sentou à mesa sem dizer uma palavra. "Bom dia, princesa", disse Luísa carinhosamente. "Dormiu bem?" A menina apenas fez que sim com a cabeça, mas Luísa notou um pequeno sorriso discreto. Durante o café da manhã, Luísa observou a dinâmica entre pai e filha. Rafael mal olhava para Emily, concentrado em seu celular e nos jornais espalhados pela mesa. Quando terminava de comer, se levantava e saía sem um beijo de despedida ou palavra carinhosa. "Tchau, papai", dizia Emily baixinho, mas ele já tinha saído pela porta. Luísa sentia uma pontada no peito ao ver aquela cena. Decidiu que faria de tudo para trazer mais alegria à vida daquela criança que claramente precisava de afeto. Na escolinha, Luísa conheceu a professora Letícia, uma mulher simpática que parecia genuinamente preocupada com Emily. "Ela é uma menina doce, mas muito reservada", comentou Letícia enquanto Emily brincava no parquinho. "Desde que os pais se separaram, ela quase não fala na aula. As outras crianças tentam brincar com ela, mas ela prefere ficar sozinha." Luísa observou Emily sentada debaixo de uma árvore, folheando um livro de histórias, e tomou uma decisão. Aproximou-se devagar e se sentou ao lado dela. "Posso ver que história é essa?" perguntou com interesse genuíno. Emily mostrou o livro sobre uma princesa que vivia em um castelo solitário. "Ela não tem amigos", disse a menina pela primeira vez, dirigindo-se diretamente a Luísa. "Mas no final, ela encontra uma fada que vira sua melhor amiga." Luísa sorriu e comentou: "Que história linda! Você sabia que às vezes as melhores amizades aparecem quando menos esperamos?" Emily olhou para ela com curiosidade, como se estivesse processando aquelas palavras. Foi o início de uma conexão que cresceria a cada dia. De volta à mansão na hora do almoço, Luísa percebeu que Rafael não tinha voltado para comer com a filha, como Gabriel havia mencionado que raramente acontecia. Ela e Emily almoçaram sozinhas na sala de jantar, grande demais para 2 pessoas. "Seu papai trabalha muito, né?", comentou Luísa enquanto cortava o frango do prato de Emily. "Sim", respondeu a menina. "Ele sempre trabalha. Até nos finais de semana ele fica no escritório." Havia uma tristeza na voz da criança que fez Luísa querer abraçá-la e prometer que as coisas iam melhorar. Durante a soneca da tarde, Luísa aproveitou para explorar melhor a casa e entender a rotina que deveria seguir. A cozinheira, Dona Marta, uma senhora simpática de uns 60 anos, preparava as refeições e cuidava da organização da cozinha. "Você parece diferente das outras", comentou Dona Marta enquanto preparava o lanche da tarde. As anteriores só olhavam o relógio esperando a hora de ir embora. A Emily precisa de alguém que se importe de verdade com ela. Luísa sentia que estava no lugar certo, mesmo que o ambiente fosse tão diferente de tudo que conhecia. No final da tarde, quando Emily brincava na sala com alguns brinquedos, elas ouviram o som do carro de Rafael entrando na garagem. A menina imediatamente guardou os brinquedos e se sentou ereta no sofá, como se estivesse se preparando para uma inspeção. Rafael entrou pela porta dos fundos, ainda falando ao celular, e passou direto pela sala onde estavam, sem cumprimentar nenhuma das duas.
Luísa viu a decepção no rosto de Emily e decidiu fazer algo a respeito. Que tal se fizermos um desenho para o seu papai? Sugeriu Luísa, pegando papel e lápis de cor. Podemos desenhar vocês dois juntos fazendo algo divertido. Os olhos de Emily se iluminaram pela primeira vez no dia. Ela pegou o lápis rosa e começou a desenhar duas figuras de mãos dadas. Aqui somos eu e o papai no parque, explicou enquanto desenhava. Ele está sorrindo porque está feliz comigo. Luísa sentiu um nó na garganta ao perceber como aquela criança desejava simplesmente a atenção e o carinho do pai. Quando Rafael finalmente desceu para o jantar, Emily correu até ele com o desenho nas mãos. Papai, olha o que eu fiz para você, disse animada, oferecendo o papel colorido. Rafael olhou rapidamente para o desenho, murmurou um muito bonito, sem entusiasmo, e entregou de volta para ela. Vá lavar as mãos para jantar, disse secamente antes de se dirigir para a sala de jantar. Luísa viu as lágrimas se formando nos olhos de Emily, e sua raiva contra aquele homem frio cresceu ainda mais. Durante o jantar, a mesa permaneceu em silêncio. Rafael comia concentrado em seu celular, respondendo e-mails e fazendo ligações rápidas. Emily comia devagar, de vez em quando olhando para o pai esperando algum sinal de atenção que nunca vinha. Luísa tentava puxar conversa com a menina sobre como tinha sido o dia na escolinha, mas sentia que Rafael desaprovava qualquer ruído que atrapalhasse sua concentração. Amanhã vamos pintar com tinta guache na escolinha, comentou Luísa. Você pode fazer outro desenho lindo para mostrar para o papai. Emily apenas sorriu tristemente, como se já soubesse que o pai não daria a atenção merecida. Às 20h, horário de Luísa ir embora, ela ajudou Emily a tomar banho e escovar os dentes. Você volta amanhã? Perguntou a menina com esperança na voz. Claro que volto, respondeu Luísa, dando um beijo carinhoso na testa dela. Vou estar aqui todos os dias para cuidar de você. Ao sair da mansão naquela primeira segunda-feira, Luísa carregava no peito uma mistura de tristeza pela situação de Emily e determinação de fazer a diferença na vida daquela criança que precisava tanto de carinho e atenção. As semanas foram passando e Luísa conseguiu criar uma rotina aconchegante com Emily. A menina começou a falar mais, a sorrir com frequência e até mesmo a brincar com outras crianças na escolinha. Luísa inventava brincadeiras divertidas, contava histórias na hora da soneca e sempre elogiava os desenhos e conquistas da pequena. Mas Rafael continuava o mesmo, distante, frio, tratando a filha como se fosse apenas mais uma responsabilidade em sua agenda lotada de compromissos importantes. Era uma quinta-feira chuvosa de maio quando tudo mudou. Luísa estava dormindo profundamente em sua casa quando o telefone tocou às 2h. Era Gabriel, e ela podia ouvir desespero em sua voz, normalmente calma. Luísa, você pode vir aqui urgente? A Emily está com febre muito alta e o senhor Rafael está desesperado. Ele tentou ligar para a pediatra, mas ela não atende. A menina está chorando e só pede por você. Luísa não pensou duas vezes. Vestiu a primeira roupa que encontrou e pediu para o vizinho levá-la até a mansão em seu carro velho. Quando chegou à casa, encontrou Rafael caminhando de um lado para o outro na sala, os cabelos desarrumados e a camisa social amassada. Era a primeira vez que via aquele homem sempre tão controlado em estado de pânico total. Ela está queimando de febre, disse ele assim que viu Luísa. Não sei o que fazer. Dei o remédio que estava no armário, mas a temperatura não baixa. Ela chora e pede por você o tempo todo. Luísa subiu correndo as escadas, encontrando Emily na cama, vermelha de febre e choramingando baixinho. Oi, meu amor, disse Luísa com voz doce, sentando na beirada da cama e tocando a testa quente da menina. A tia Luísa está aqui agora. Emily abriu os olhinhos inchados e se agarrou no pescoço dela como se fosse sua salvação. Tia Luísa, estou com dor, murmurou a menina com a voz fraquinha. Luísa a abraçou com carinho e começou a fazer compressas de água morna na testa dela, cantarolando uma música suave que sua mãe costumava cantar quando ela era criança e ficava doente. Rafael apareceu na porta do quarto, observando a cena com uma expressão que Luísa nunca tinha visto antes.
Não era mais o empresário frio e calculista, mas um pai preocupado e completamente perdido diante da fragilidade de sua filha pequena. Como você sabe fazer isso? Perguntou ele baixinho, se aproximando da cama. Minha mãe sempre fazia comigo quando eu era pequena, respondeu Luísa, sem tirar os olhos de Emily. Às vezes, o carinho cura mais que qualquer remédio. Rafael ficou em silêncio, observando como sua filha se acalmava nos braços daquela moça simples. Durante as 2 horas seguintes, Luísa não saiu do lado de Emily. Fazia compressas, dava água aos pouquinhos, contava historinhas baixinho e mantinha a menina tranquila. Rafael permaneceu no quarto o tempo todo, sentado numa poltrona ao lado da cama, observando cada movimento de Luísa com atenção. Era como se estivesse vendo sua filha pela primeira vez, notando detalhes que nunca havia percebido antes. Como ela gostava de ter o cabelo acariciado, como se acalmava com músicas suaves, como precisava de colo e carinho. Por volta das 4 da manhã, a febre finalmente começou a baixar. Emily adormeceu nos braços de Luísa, respirando mais tranquila. Acho que o pior já passou, sussurrou Luísa para Rafael, que continuava observando as duas com uma expressão pensativa. Ela vai ficar bem. Crianças desta idade têm febre alta às vezes, mas passa. Rafael assentiu em silêncio, mas não se moveu da poltrona. Parecia hesitante, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como. Obrigado, disse Rafael finalmente, sua voz mais suave do que Luísa jamais tinha ouvido. Eu não sabia o que fazer. Nunca vi ela tão doente assim. Luísa olhou para ele e pela primeira vez viu vulnerabilidade em seus olhos. Ser pai é difícil mesmo, comentou ela com gentileza. Principalmente quando temos que fazer tudo sozinhos. Havia algo na forma como ela disse aquilo, sem julgamento, apenas com compreensão, que tocou uma parte do coração de Rafael que estava fechada há muito tempo. Ela gosta muito de você, continuou Rafael, observando Emily dormindo peaceful nos braços de Luísa. Desde que você chegou, ela mudou. Voltou a sorrir, a falar sobre a escola, a desenhar. Eu tinha esquecido como ela era antes. Luísa sentiu uma emoção estranha ao ouvir aquelas palavras vindas daquele homem sempre tão sério. Emily é uma menina incrível, respondeu ela. Ela só precisava de alguém que prestasse atenção nela, que a fizesse sentir especial. Rafael baixou os olhos, como se estivesse envergonhado. Eu sei que não sou um bom pai, admitiu com dificuldade. Depois do divórcio, mergulhei no trabalho e esqueci que ela precisava de mim. Achei que dar tudo o que ela quisesse em termos materiais seria suficiente. Luísa não disse nada, apenas continuou acariciando o cabelo de Emily, mas sua expressão era compreensiva. Trabalho tanto para garantir o futuro dela que esqueci de aproveitar o presente, continuou Rafael, falando mais para si mesmo do que para Luísa. Nunca é tarde para mudar, disse Luísa suavemente. Emily ainda é pequena. Ela só quer saber que o papai a ama e que tem tempo para ela. Rafael olhou diretamente nos olhos dela pela primeira vez desde que se conheceram, e Luísa sentiu algo diferente naquele olhar. Não era mais frieza ou autoridade, mas gratidão e algo que ela não conseguia definir. Como posso começar? Perguntou ele, mostrando uma humildade que contrastava completamente com sua postura habitual. Comece pequeno, sugeriu Luísa com um sorriso encorajador. Pergunte como foi o dia dela na escola. Olhe os desenhos que ela faz. Conte uma história antes de dormir. Jante com ela sem olhar o celular. São coisas simples, mas que fazem toda a diferença para uma criança. Rafael absorvia cada palavra como se estivesse recebendo instruções preciosas. Era estranho para ele, um homem acostumado a dar ordens e controlar situações, estar pedindo conselhos para uma babá de 21 anos. Mas algo naquela madrugada tinha mudado sua perspectiva. Quando amanheceu, Emily ainda dormia tranquila. Luísa conseguiu deitá-la na cama sem acordá-la e cobriu a menina com carinho. Rafael tinha coteado na poltrona e acordou com os movimentos dela. Vou ficar mais um pouco para ter certeza de que ela está bem, disse Luísa baixinho. Você pode ir descansar. Daqui a pouco precisa se preparar para o trabalho. Mas Rafael balançou a cabeça.
Hoje vou trabalhar de casa. Quero ficar perto dela caso a febre volte. Aquela foi a primeira vez que Rafael mudou seus planos de trabalho por causa da filha. Luísa ficou surpresa com a decisão, mas não comentou nada. Durante o dia, Rafael apareceu várias vezes no quarto para ver como Emily estava, trazendo água, perguntando se precisavam de alguma coisa. Quando Emily acordou no final da manhã, já sem febre, a primeira pessoa que viu foi o pai sentado na cadeira ao lado da cama. "Papai?" disse ela surpresa. "Você não foi trabalhar?" Rafael sorriu, um sorriso genuíno que Luísa nunca tinha visto antes. "Hoje eu vou ficar aqui cuidando de você", respondeu ele beijando a testa da filha. Naquele dia, algo fundamental mudou na dinâmica da casa. Rafael descobriu o prazer de almoçar com a filha, de ouvir suas histórias da escola, de ver como seus olhos brilhavam quando recebia atenção. E Luísa percebeu que por trás daquela fachada fria havia um homem que simplesmente não sabia como demonstrar amor, mas que estava disposto a aprender. Quando foi embora naquela noite, Luísa carregava no peito uma sensação estranha, como se algo importante tivesse acontecido, algo que ia além de cuidar de uma criança doente. Após a noite em que Emily ficou doente, Rafael começou a mudar sua rotina de forma gradual, mas perceptível. Passou a chegar mais cedo do trabalho, pelo menos 3 vezes por semana, para jantar com a filha. Durante as refeições, fazia perguntas sobre o dia dela na escolinha, elogiava seus desenhos e até mesmo tentava contar algumas histórias engraçadas de quando era criança. Luísa observava essas transformações com alegria genuína, mas também sentia algo estranho crescendo em seu peito sempre que Rafael sorria para Emily, ou quando seus olhos se encontravam brevemente com os dela durante esses momentos familiares. Uma sexta-feira de junho, Rafael chegou em casa mais cedo que o usual e encontrou Luísa e Emily na sala de estar, montando um quebra-cabeça gigante no chão. Emily estava deitada de bruços, concentrada nas peças, enquanto Luísa, sentada ao lado, ajudava a separar as bordas. "Papai!" gritou Emily animada ao vê-lo. "Vem ajudar a gente. É um castelo de princesa e está quase pronto." Rafael olhou para o relógio e depois para a cena aconchegante à sua frente. Normalmente teria dito que precisava trabalhar, mas desta vez afrouxou a gravata e se sentou no chão junto com elas. "Onde eu posso ajudar?" perguntou Rafael, pegando algumas peças e examinando-as. Luísa ficou surpresa ao vê-lo ali, no chão da sala, com o terno caro e a postura relaxada que nunca tinha visto antes. "Aqui, papai", disse Emily, mostrando uma parte do céu que ainda precisava ser completada. "A tia Luísa disse que quando terminarmos, podemos fazer pipoca e assistir um filme de princesa." Rafael olhou para Luísa com uma expressão divertida. "Pipoca e filme de princesa? Parece um programa perfeito para uma sexta-feira à noite." Enquanto montavam o quebra-cabeça, uma conversa natural foi surgindo entre os três. Rafael contou sobre o projeto de um prédio que sua construtora estava desenvolvendo, usando palavras simples para que Emily entendesse. Luísa falou sobre o livro que estava lendo nas horas vagas, uma história romântica, que havia pego emprestado da biblioteca. "Você gosta de ler?" perguntou Rafael, genuinamente interessado. "Muito", respondeu Luísa, sentindo as bochechas corarem levemente. "Sempre gostei de histórias que falam sobre pessoas que se conhecem de forma inesperada e mudam a vida uma da outra." Quando terminaram o quebra-cabeça, Emily bateu palmas animada e correu para mostrar o resultado para Dona Marta na cozinha. Rafael e Luísa ficaram sozinhos por alguns minutos, ainda sentados no chão da sala. "Obrigado", disse Rafael, olhando diretamente para ela, "por tudo que você tem feito pela Emily e por me ajudar a ser um pai melhor." Luísa sentiu seu coração acelerar com a intensidade daquele olhar. "Você já era um bom pai", respondeu ela suavemente. "Só precisava aprender a demonstrar isso." Havia uma intimidade naquele momento que nenhum dos dois esperava. Uma conexão que ia muito além da relação profissional entre patrão e babá. O filme de princesa foi assistido no sofá grande da sala, com Emily sentada entre Rafael e Luísa, uma tigela grande de pipoca no colo da menina. Durante o filme, Luísa percebia que Rafael olhava mais para ela do que para a tela,
observando suas reações às cenas românticas, notando como ela sorria quando a princesa encontrava seu príncipe. Quando Emily adormeceu no meio do filme, apoiada no ombro do pai, Rafael sussurrou para Luísa: "Ela nunca dormiu assim comigo antes. Sempre foi muito agitada na hora de dormir." Luísa sorriu e sussurrou de volta: "É porque ela se sente segura com você aqui." Nos dias seguintes, esses jantares em família se tornaram mais frequentes. Rafael começou a ligar durante o dia para saber como Emily estava, se havia acontecido algo interessante na escola, se ela estava comendo bem. Mas Luísa percebia que ele também aproveitava essas ligações para conversar com ela, perguntando sobre sua família, seus sonhos, sua vida antes de trabalhar como babá. "Minha mãe sempre diz que eu tenho o dom de cuidar das pessoas", contou Luísa durante uma dessas conversas telefônicas. "Desde pequena eu gostava de cuidar de bichinhos machucados, de ajudar os vizinhos, de fazer os outros se sentirem melhor." "E quem cuida de você?" perguntou Rafael do outro lado da linha, uma pergunta que pegou Luísa de surpresa. Ela ficou alguns segundos em silêncio, pensando na resposta. "Eu sempre cuidei da minha mãe, especialmente depois que meu pai morreu quando eu tinha 15 anos, respondeu ela honestamente. "Acho que nunca parei para pensar em quem cuida de mim." Rafael ficou em silêncio também, processando aquela resposta que revelava muito sobre a personalidade generosa daquela moça que tinha entrado em suas vidas de forma tão inesperada. Uma noite de terça-feira, quando Luísa estava se preparando para ir embora, Rafael a chamou em seu escritório. "Sente-se, por favor", disse ele, indicando uma poltrona confortável em frente à sua mesa. "Quero conversar com você sobre algo importante." Luísa sentiu o coração acelerar, pensando que talvez ele tivesse alguma reclamação sobre seu trabalho. "Quero aumentar seu salário", disse Rafael diretamente. "Você fez muito mais pela Emily do que qualquer babá anterior. E também..." Ele hesitou por um momento. "Também quero te contar sobre meu casamento, sobre o que aconteceu com a Valentina." Rafael contou como havia se casado com Valentina por pressão das famílias. 2 impérios empresariais se unindo através de um casamento que nunca teve amor verdadeiro. "Ela engravidou da Emily logo no primeiro ano", explicou ele, com uma tristeza evidente na voz. "Achei que a chegada de um bebê ia unir nosso casamento, mas Valentina nunca quis ser mãe de verdade. Ela via Emily como um obstáculo para sua vida social e seus projetos pessoais." Luísa ouvia em silêncio, compreendendo melhor por que Emily era tão carente de afeto materno. "Depois que nos separamos, Valentina mal visita a filha", continuou Rafael. "Ela aparece aqui uma vez por mês, fica 2 horas, tira algumas fotos para postar nas redes sociais mostrando que é uma mãe presente e vai embora. Emily sempre fica triste depois dessas visitas." Luísa sentia raiva daquela mulher que abandonava uma criança tão especial. "Por isso eu mergulhei no trabalho", admitiu Rafael. "Era mais fácil do que lidar com a decepção nos olhos da minha filha toda vez que a mãe ia embora." "Mas agora é diferente", disse Rafael, olhando diretamente para Luísa. "Emily está feliz de novo. Ela fala de você o tempo todo. Desenha vocês 2 juntas, conta para todo mundo na escola que tem uma tia Luísa que cuida dela com carinho." Luísa sentiu os olhos marejarem com aquelas palavras. "E eu também mudei", continuou Rafael, levantando da cadeira e se aproximando dela. "Redescobri o prazer de ser pai, de estar em casa, de ter uma família." Havia algo na forma como ele disse "família" que fez o coração de Luísa bater ainda mais forte. "Luísa", disse Rafael, agora parado bem perto dela, "você não é apenas a babá da Emily. Você se tornou parte da nossa família de uma forma que eu nunca imaginei possível." Luísa levantou os olhos para encontrar os dele e viu ali uma ternura que a deixou sem fala. "Posso confessar uma coisa?", perguntou ele, sua voz mais baixa e íntima. Luísa apenas assentiu, sentindo as pernas bambas. "Eu passo o dia inteiro no escritório pensando na hora de voltar para casa, não só para ver a Emily, mas para ver você também." O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão deliciosa.
Rafael estendeu a mão e tocou gentilmente o rosto de Luísa, acariciando sua bochecha com o polegar. Desde aquela noite em que você cuidou da Emily quando ela estava doente, eu não consigo parar de pensar em você, murmurou ele. Na sua gentileza, na sua dedicação, na forma como você trouxe luz para a nossa casa. Luísa fechou os olhos, aproveitando aquele toque suave. Sentindo que todos os seus sonhos românticos estavam se tornando realidade de uma forma que ela jamais imaginou. Rafael, sussurrou ela, abrindo os olhos e encontrando os dele fixos em seu rosto. Eu também penso em você o tempo todo. Quando vejo você sorrindo para a Emily, quando você chega em casa, quando... Ela parou, corada demais para continuar. Rafael sorriu, um sorriso genuíno e apaixonado que transformou completamente seu rosto. Quando o quê? Perguntou ele, chegando ainda mais perto. Quando você me olha desse jeito que está me olhando agora, completou Luísa num sussurro, sentindo que o mundo ao redor tinha desaparecido e só existiam eles dois naquele momento mágico e inesperado. Na semana seguinte à conversa no escritório, a atmosfera na casa mudou completamente. Rafael e Luísa trocavam olhares cheios de significado durante os jantares, sorrisos secretos quando Emily não estava vendo, e uma tensão deliciosa pairava no ar sempre que ficavam sozinhos por alguns momentos. Emily, na sua inocência de criança, percebia que algo estava diferente e ficava ainda mais feliz, como se sentisse que sua pequena família estava finalmente completa. Era uma quinta-feira de manhã, quando Gabriel atendeu o interfone e anunciou uma visita inesperada. Senhor Rafael, a senhora Valentina está aqui e quer falar com o senhor. Rafael estava tomando café com Emily e Luísa quando recebeu o recado, e sua expressão mudou imediatamente. Emily parou de comer e olhou para o pai com apreensão. A mamãe está aqui? Perguntou a menina com uma mistura de expectativa e medo. Sim, querida, respondeu Rafael, tentando manter a voz calma. Ela provavelmente quer te ver. Valentina entrou na sala de jantar como se fosse a dona da casa, vestindo um conjunto de grife e acessórios caros que evidenciavam sua riqueza. Era uma mulher bonita aos 29 anos, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e uma postura que irradiava arrogância. Seus olhos percorreram rapidamente a cena. Rafael, Emily e Luísa, sentados juntos como uma família. Bom dia, disse ela com um sorriso forçado, beijando superficialmente a bochecha de Emily. Como está minha princesa? Luísa observava tudo em silêncio, notando como Emily se encolhia na presença da mãe. Preciso falar com você, disse Valentina para Rafael, ignorando completamente a presença de Luísa. É sobre assuntos importantes relacionados à nossa filha. Rafael olhou para Luísa e disse, pode levar a Emily para brincar no quarto? Voltamos a conversar daqui a pouco. Luísa assentiu e estendeu a mão para Emily, que agarrou seus dedos com força, como se não quisesse se afastar do pai. Vamos colorir aqueles desenhos novos que você tanto gosta? Sugeriu Luísa, e a menina concordou relutante. No quarto de Emily, enquanto a menina escolhia os lápis de cor, Luísa não conseguia parar de pensar na conversa que estava acontecendo lá embaixo. Sabia que Valentina não tinha aparecido por acaso, e uma sensação estranha de perigo a incomodava. Tia Luísa, disse Emily de repente, você vai embora quando a mamãe estiver aqui? A pergunta pegou Luísa de surpresa. Por que você acha isso, amor? Perguntou ela, se abaixando para ficar na altura da menina. Porque sempre que a mamãe vem, as pessoas vão embora, respondeu Emily com uma tristeza que partiu o coração de Luísa. Lá embaixo, na sala de estar, a conversa entre Rafael e Valentina estava ficando tensa. Você não pode estar falando sério, dizia Rafael com incredulidade. Depois de 2 anos praticamente ignorando a Emily, agora quer aumentar o tempo de convivência. Valentina se acomodou no sofá com elegância calculada. Mudei de ideia, respondeu ela com naturalidade. Estou repensando minhas prioridades e acredito que nossa filha precisa mais da presença da mãe. Rafael a conhecia bem demais para acreditar naquela mudança súbita de interesse. O que você realmente quer, Valentina? Perguntou Rafael diretamente. Você nunca fez nada sem uma razão por trás. Valentina sorriu.
um sorriso que Rafael lembrava bem dos tempos de casamento, sempre prenunciando alguma manipulação. Estou noiva, anunciou ela como se fosse uma bomba. Marcos, você se lembra dele? Meu primo de segundo grau. Ele tem uma visão muito tradicional de família e acha importante que eu tenha um relacionamento próximo com minha filha. Rafael suspirou, compreendendo finalmente aonde ela queria chegar. Então isso não tem nada a ver com amor pela Emily, constatou Rafael com amargura. É apenas para impressionar seu futuro marido. Valentina deu de ombros com indiferença. O motivo não importa. O que importa é que estou disposta a ser mais presente na vida dela. Inclusive, estou pensando em pedir aumento do tempo de convivência na justiça. A ameaça ficou clara no ar. Rafael sentiu a raiva crescer no peito, mas manteve a calma. Conhecia Valentina o suficiente para saber que ela era capaz de cumprir ameaças quando queria conseguir algo. E tem mais uma coisa, continuou Valentina, levantando e caminhando pela sala como se fosse sua. Soube que você contratou uma babá nova, uma moça bem jovem pelo que me contaram. Rafael ficou alerta imediatamente. O que isso tem a ver com você? Perguntou ele. Tem tudo a ver, respondeu Valentina com um sorriso malicioso. Uma casa onde uma criança pequena convive com uma babá jovem e solteira, sem supervisão adequada da família, pode ser vista como um ambiente inadequado pelos assistentes sociais. Rafael sentiu o sangue gelar nas veias. Você não faria isso, disse ele, mas sabia que estava errado. Valentina era capaz de qualquer coisa quando queria conseguir algo. Faria sim, confirmou ela tranquilamente. Especialmente se descobrisse que há algum tipo de envolvimento inadequado entre o pai da criança e a babá. Isso seria muito prejudicial para a imagem de estabilidade familiar que um pai deve demonstrar. Rafael percebeu que ela sabia ou suspeitava de algo sobre seus sentimentos por Luísa. O que você quer exatamente? Perguntou Rafael, tentando manter a voz controlada. Valentina sorriu vitoriosa, sabendo que tinha conseguido o que queria, deixá-lo em uma posição vulnerável. Primeiro quero que você demita essa babá hoje mesmo, disse ela contando nos dedos. Segundo, quero contratar uma pessoa da minha confiança para cuidar da Emily. Terceiro, quero aumentar meu tempo de convivência para fins de semana alternados e 2 semanas nas férias. Rafael ficou em silêncio, processando as exigências absurdas. E se eu não concordar? Perguntou Rafael, embora já soubesse a resposta. Então vou entrar com um processo questionando sua capacidade de oferecer um ambiente adequado para nossa filha, respondeu Valentina friamente. Tenho advogados muito competentes que podem argumentar que uma casa onde o pai se envolve romanticamente com funcionárias jovens não é lugar adequado para uma criança, especialmente quando essa funcionária não tem qualificação adequada para o cargo. Rafael sentiu-se encurralado. Sabia que Valentina tinha recursos e determinação para cumprir suas ameaças e não podia arriscar perder a guarda de Emily. Por outro lado, a ideia de demitir Luísa e separá-la de sua filha, depois de todo o progresso que haviam feito como família, era insuportável. Preciso de tempo para pensar, disse ele finalmente. Não há tempo, replicou Valentina. Quero uma resposta até amanhã. E quero que a babá seja dispensada ainda hoje, caso você aceite minhas condições. Quando Valentina finalmente foi embora, após uma despedida superficial de Emily, que deixou a menina ainda mais triste, Rafael subiu para o quarto da filha com o coração pesado. Encontrou Luísa e Emily terminando um desenho colorido, as duas rindo de algo que a menina havia inventado. Ao ver o rosto dele, Luísa percebeu imediatamente que algo estava errado. Emily, disse Rafael com esforço, que tal se você fosse brincar na sala enquanto eu converso com a tia Luísa? A menina obedeceu, mas não sem antes abraçar Luísa com força. O que aconteceu? Perguntou Luísa assim que ficaram sozinhos. Rafael se sentou na cama pequena da filha, passou as mãos pelos cabelos e contou tudo. As ameaças de Valentina, o ultimato, a chantagem envolvendo a guarda de Emily. Luísa ouvia em silêncio, sentindo o mundo desabar ao redor dela. Ela sabe sobre nós, concluiu Rafael com amargura, ou pelo menos suspeita,
e está disposta a usar isso contra mim para conseguir o que quer. Luísa sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas lutou para não chorar na frente dele. Aquela noite foi uma das mais difíceis para Rafael. Ele passou horas pensando na situação impossível em que Valentina o havia colocado. De um lado estava Emily, que finalmente tinha encontrado estabilidade e felicidade com Luísa. Do outro estava o risco real de perder a guarda da filha, se não cedesse às chantagens da ex-esposa. Durante o jantar, ele observou Luísa brincando com Emily, contando histórias engraçadas e fazendo a menina rir, e sentiu o coração partir ao pensar que talvez aquela fosse uma das últimas vezes que veria aquela cena. Luísa também estava abalada, mas tentava disfarçar na frente de Emily. Depois que a menina foi dormir, ela e Rafael ficaram na sala conversando sobre a situação. Talvez seja melhor eu sair mesmo, disse Luísa com a voz embargada. Não posso ser a causa de você perder sua filha. Rafael se aproximou dela no sofá e pegou suas mãos. Não quero que você vá embora, disse ele com firmeza. Você e Emily são as coisas mais importantes na minha vida agora. Tem que haver uma forma de resolver isso sem perder vocês duas. Mas e se não houver? Perguntou Luísa, os olhos cheios de lágrimas que ela já não conseguia mais esconder. E se Valentina realmente conseguir tirar Emily de você por minha causa? Eu jamais me perdoaria. Rafael tocou o rosto dela com delicadeza, limpando uma lágrima que escorreu pela bochecha. Você trouxe vida de volta para esta casa, murmurou ele. Antes de você chegar, Emily era uma criança triste e eu era um homem vazio que só sabia trabalhar. Agora nós dois sabemos o que é ser feliz. Naquele momento, olhando nos olhos de Rafael, Luísa sentiu que não importava o que acontecesse no futuro. Ela queria viver aquele momento completamente. Rafael, sussurrou ela, aconteça o que acontecer. Eu quero que você saiba que estes meses aqui foram os mais felizes da minha vida. Ele aproximou seu rosto do dela e, pela primeira vez desde que se conheceram, não havia mais barreiras entre eles. Luísa, murmurou ele contra seus lábios, eu te amo. Sei que deveria guardar isso para mim, mas não posso mais esconder. O primeiro beijo deles foi suave, cheio de ternura e de todo o sentimento que haviam guardado durante semanas. Luísa sentiu que estava sonhando, que não era possível que aquele homem incrível estivesse ali, nos braços dela, declarando amor. Quando se separaram, ela olhou nos olhos dele e disse, eu também te amo, Rafael. Desde o dia que você ficou cuidando da Emily, quando ela estava doente, eu soube que você era especial. Eles se beijaram novamente, desta vez com mais paixão, como se quisessem gravar aquele momento na memória para sempre. Não vou deixar Valentina destruir isso, disse Rafael com determinação, abraçando Luísa contra o peito. Vou conversar com meu advogado Miguel amanhã. Tem que haver uma forma legal de impedir que ela use você contra mim. Luísa se aconchegou nos braços dele, sentindo-se protegida e amada, mas ainda preocupada com o futuro. E se não houver saída? Perguntou ela. Sempre há uma saída quando lutamos pelo que é certo, respondeu Rafael, beijando o topo da cabeça dela. Na manhã seguinte, Rafael ligou para Miguel ainda cedo e marcou uma reunião urgente. Depois do café da manhã, enquanto Luísa levava Emily para a escola, ele foi ao escritório do advogado para expor a situação. Miguel, um homem experiente de 50 anos que conhecia Rafael há muito tempo, ouviu tudo com atenção. Valentina está blefando em parte, analisou Miguel. Ela não pode simplesmente tirar a guarda de Emily de você sem provas concretas de negligência ou ambiente inadequado. Mas ela pode criar problemas se conseguir testemunhas ou evidências que sustentem suas alegações. Que tipo de evidências? Perguntou Rafael, preocupado. Fotos de você e Luísa em situações que possam ser interpretadas como inadequadas, depoimentos de funcionários da casa, registros de horários que mostrem que vocês passam muito tempo sozinhos, explicou Miguel. Valentina é esperta e tem recursos. Se ela realmente quiser criar um caso, vai encontrar formas de fazer isso. Rafael sentiu o desespero crescer no peito. Então não há nada que eu possa fazer? Ah, sim, disse Miguel com firmeza. Primeiro, precisamos ser mais espertos que ela.
Se Valentina quer aumentar o tempo de convivência, vamos exigir que ela prove que mudou realmente, que tem condições e interesse genuíno em cuidar de Emily. Segundo, vamos investigar as verdadeiras motivações dela. Esse noivado que ela mencionou pode ser nossa carta na manga. Rafael se animou um pouco com a estratégia. Como assim? Perguntou. Se conseguirmos provar que ela só quer a guarda aumentada para impressionar o noivo, isso vai contra ela no tribunal. Enquanto isso, em casa, Luísa passava o dia brincando com Emily, mas estava visivelmente preocupada. A menina, com a sensibilidade das crianças, percebia que algo estava errado. Tia Luísa, você está triste? Perguntou Emily durante o lanche da tarde. Você vai embora também, como as outras babás? A pergunta fez o coração de Luísa se apertar. Por que você acha isso, amor? Perguntou ela, se abaixando para ficar na altura da menina. Porque depois que a mamãe veio aqui ontem, você ficou diferente, e o papai também. Luísa abraçou Emily com carinho, tentando encontrar palavras que tranquilizassem a criança sem mentir para ela. Às vezes os adultos ficam preocupados com algumas coisas, explicou ela. Mas isso não significa que eu vou embora. Eu gosto muito de cuidar de você e de estar aqui com vocês. Emily se afastou um pouco e olhou diretamente nos olhos de Luísa. Você promete que não vai embora? Perguntou com seriedade. Eu prometo que vou fazer de tudo para ficar, respondeu Luísa, não conseguindo garantir mais do que isso. À tarde, Valentina ligou para Rafael, exigindo uma resposta sobre suas condições. Pensei sobre o que você disse, disse Rafael tentando ganhar tempo. Mas antes de tomar qualquer decisão, quero que você prove que realmente mudou em relação a Emily. Valentina riu do outro lado da linha. Não preciso provar nada para você, disse ela. Eu sou a mãe dela e isso me dá direitos. Você tem até amanhã para demitir a babá. Ou vou procurar meus advogados. Naquela noite, depois que Emily dormiu, Rafael contou para Luísa sobre a conversa com Miguel e sobre a ligação de Valentina. Ela não vai desistir facilmente, disse ele passando a mão pelos cabelos nervosamente. Miguel acha que podemos contestar legalmente, mas vai ser uma batalha longa e desgastante, e enquanto isso, Emily vai ficar no meio de tudo. Luísa segurou as mãos dele e olhou diretamente em seus olhos. Rafael, talvez seja melhor eu sair temporariamente, até as coisas se resolverem. Não, disse Rafael com firmeza. Não vou deixar que ela nos separe. Emily precisa de você, eu preciso de você. Vamos encontrar uma forma de enfrentar isso juntos. Eles se abraçaram na sala escura, buscando força um no outro para enfrentar a tempestade que estava se aproximando. Aconteça o que acontecer, murmurou Rafael no ouvido dela. Quero que você saiba que você mudou nossas vidas para melhor. E isso ninguém pode tirar da gente. No dia seguinte, Valentina apareceu na casa sem avisar, desta vez acompanhada de uma mulher mais velha que se apresentou como assistente social. Vim buscar a resposta que você me prometeu, disse Valentina com um sorriso triunfante. E também para fazer uma avaliação do ambiente onde minha filha está vivendo. Rafael entendeu imediatamente que era um golpe calculado. Valentina havia trazido a assistente social para flagrar qualquer situação que pudesse usar contra ele. A assistente social, uma mulher séria chamada Doutora Carmen, conversou com Emily, observou a casa, fez perguntas sobre a rotina da criança. Luísa manteve-se profissional durante toda a visita, mas podia sentir o olhar investigativo da mulher sobre ela. A menina parece bem cuidada e feliz, comentou Doutora Carmen para Valentina. Não vejo sinais de negligência ou ambiente inadequado. Valentina forçou um sorriso, claramente irritada com a avaliação positiva. Quando a assistente social foi embora, Valentina permaneceu para uma conversa final com Rafael. Você tem uma última chance, disse ela friamente. Ou demite a babá agora, ou amanhã meus advogados entram com o processo. Rafael olhou para Luísa, que estava parada na porta da sala, e depois para Emily, que brincava no canto sem entender a tensão no ar. Sabia que tinha que tomar uma decisão que mudaria suas vidas para sempre, e não havia escolhas fáceis. A decisão mais difícil da vida de Rafael foi tomada naquela noite, depois que Emily dormiu.
Ele ficou horas no escritório, olhando para o telefone, sabendo que precisava fazer a ligação que mudaria tudo. Quando finalmente discou o número de Miguel, sua voz estava quebrada. Não posso arriscar perder minha filha, disse ele ao advogado. Por mais que me doa, vou ter que aceitar as exigências da Valentina temporariamente, até encontrarmos uma estratégia melhor. Miguel tentou dissuadi-lo, mas Rafael já havia tomado a decisão. A dor de separar-se de Luísa era imensa, mas a possibilidade de perder Emília era insuportável. Na manhã seguinte, Rafael chamou Luísa em seu escritório antes de Emília acordar. Ela entrou sorrindo, esperando talvez boas notícias sobre a situação com Valentina, mas a expressão no rosto dele a fez parar no meio do caminho. Sente-se, por favor, disse ele, sem conseguir olhar diretamente para ela. Luísa sentiu o coração disparar, pressentindo que algo terrível estava para acontecer. Rafael, o que foi? Perguntou ela, a voz já trêmula de medo. Luísa, começou Rafael, as palavras saindo com dificuldade. Preciso dispensar você do emprego. Hoje mesmo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luísa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, toda a alegria e esperança que sentia evaporando instantaneamente. Mas por quê? Conseguiu perguntar, embora no fundo já soubesse a resposta. Por causa da Valentina, respondeu Rafael, finalmente olhando para ela, seus olhos cheios de dor. Ela vai entrar com um processo se eu não aceitar as condições dela. E uma das condições era me demitir, completou Luísa, as lágrimas começando a rolar pelo seu rosto. Rafael assentiu, incapaz de falar. Levantou-se da cadeira e tentou se aproximar dela, mas Luísa recuou. Não, disse ela, a voz cheia de mágoa. Se você realmente me ama, como disse ontem, não faria isso. Encontraria uma forma de lutar por nós. Rafael sentiu as palavras dela como punhaladas no coração. Você não entende, disse ele desesperado. Se eu perder a guarda da Emília, ela vai sofrer muito mais. Valentina não tem amor de verdade por ela. E eu? Gritou Luísa, todas as emoções explodindo de uma vez. Eu não amo a Emily. Eu não cuidei dela como se fosse minha própria filha. Eu não trouxe felicidade para esta casa. Rafael baixou a cabeça, sabendo que cada palavra dela era verdade. Você trouxe sim, admitiu ele, mas agora preciso proteger minha filha da única forma que posso. Luísa balançou a cabeça, incrédula. Você está cometendo um erro terrível, disse ela. Está deixando que Valentina ganhe por medo. Como eu vou explicar isso para Emily? Perguntou Luísa, limpando as lágrimas do rosto. Como vou dizer para ela que não posso mais cuidar dela? Rafael sentiu o coração se partir ao imaginar a reação da filha. Vou dizer que você conseguiu um emprego melhor, mentiu ele, sabendo como soava patético. Que você vai para longe, mas que sempre vai se lembrar dela com carinho. Luísa o olhou com uma mistura de amor e raiva que o deixou devastado. Você quer que eu minta para ela também? É temporário, insistiu Rafael, tentando se convencer tanto quanto a ela. Assim que eu resolver a situação legal com Valentina, você pode voltar. Luísa riu amargamente. Você realmente acredita nisso? Valentina nunca vai desistir enquanto eu estiver na sua vida. Ela vai sempre encontrar uma forma de me usar contra você. As palavras de Luísa ecoaram no escritório como uma sentença final, porque Rafael sabia que ela estava certa. Quando Emily desceu para o café da manhã e encontrou Luísa chorando na cozinha, arrumando suas coisas numa sacola, a menina entrou em pânico. Tia Luísa, por que você está chorando? Por que está colocando suas coisas na bolsa? Perguntou ela, agarrando-se na saia de Luísa. Você prometeu que não ia embora. O desespero na voz da criança fez Luísa chorar ainda mais. Ela se abaixou e abraçou Emily com toda a força, tentando memorizar aquele momento. Meu amor, disse Luísa com a voz embargada. Às vezes, os adultos precisam fazer coisas difíceis, mesmo quando não querem. Emily começou a chorar também, sem entender o que estava acontecendo. Eu não quero que você vá embora. Você é minha tia Luísa. Você cuida de mim. Rafael apareceu na porta da cozinha e viu a cena mais dolorosa de sua vida. Sua filha
e a mulher que amava se despedindo entre lágrimas. Papai! Gritou Emily correndo para Rafael. Não deixa a tia Luísa ir embora. Fala para ela que ela tem que ficar. Rafael pegou a filha no colo, sentindo-se o pior pai do mundo. Filha, a tia Luísa conseguiu um trabalho novo, mentiu ele, a voz falhando. Mas ela sempre vai se lembrar de você. Emily olhou do pai para Luísa e, mesmo sendo criança, percebeu que havia algo errado naquela explicação. Mas eu não quero que ela tenha trabalho novo. Eu quero que ela fique aqui comigo. Luísa se aproximou e deu um último beijo na testa de Emily. Eu vou sentir muito a sua falta, princesa, disse ela, tentando sorrir através das lágrimas. Você vai ser sempre especial para mim, nunca se esqueça disso. Emily esticou os bracinhos para ela, querendo mais um abraço, mas Rafael a segurou com firmeza, sabendo que, se deixasse, a despedida seria ainda mais dolorosa. Gabriel apareceu para levar Luísa embora, e ela pegou sua bolsa simples com as poucas coisas que tinha trazido para a casa. Antes de sair, olhou uma última vez para Rafael, que estava com Emily no colo, ambos chorando. Espero que você não se arrependa desta decisão, disse ela baixinho. E espero que encontre uma forma de explicar para sua filha por que você escolheu o medo em vez do amor. As palavras de Luísa ficaram ecoando na casa vazia muito depois que ela partiu. Nos dias que se seguiram, a mansão voltou a ser o lugar frio e silencioso que era antes de Luísa chegar. Emily entrou numa tristeza profunda, recusando-se a comer direito, chorando toda a noite, perguntando constantemente quando a tia Luísa ia voltar. Rafael contratou uma nova babá, uma senhora mais velha e experiente que Valentina havia recomendado, mas a mulher não conseguia criar nenhuma conexão com Emily. A menina a tratava com educação, mas sem carinho, deixando claro que apenas tolerava sua presença. Rafael mergulhou no trabalho mais fundo do que nunca, tentando fugir da dor e da culpa que o consumiam. Mas não conseguia parar de pensar em Luísa, imaginando como ela estava, se havia conseguido outro emprego, se também sentia a falta terrível que ele sentia. Valentina aparecia com mais frequência, fingindo interesse maternal, mas Rafael via através da farsa. Ela estava satisfeita por ter conseguido o que queria, mas continuava fria e distante com Emily. Uma semana depois da saída de Luísa, Emily fez algo que chocou a todos na casa. Durante o jantar, ela olhou diretamente para o pai e disse: Papai, você mentiu para mim sobre a tia Luísa, né? Rafael quase engasgou com a comida. Por que você acha isso, filha? Perguntou ele, tentando manter a calma. Porque ela me prometeu que ia ficar e ela nunca quebrava promessas. Então, alguém mandou ela embora. A perspicácia da criança de 4 anos deixou Rafael sem resposta, confirmando que havia subestimado a inteligência de sua própria filha. 2 semanas se passaram desde que Luísa havia saído da mansão, e Rafael estava completamente destruído. Emily havia parado de sorrir, mal comia e chorava todas as noites chamando pela tia Luísa. A nova babá, Dona Conceição, era competente, mas fria, e a menina a tratava com indiferença total. Durante uma reunião importante no escritório, Rafael não conseguia se concentrar, pensando apenas em como tinha cometido o maior erro de sua vida ao deixar Valentina chantageá-lo. Foi Miguel quem trouxe a notícia que mudaria tudo. Rafael, preciso te contar uma coisa urgente, disse o advogado ao telefone. Contratei um investigador particular para acompanhar Valentina e descobrimos algo interessante sobre esse noivado dela. Rafael parou o que estava fazendo, prestando atenção total. O que descobriram? Perguntou ansioso. O tal Marcos não existe, revelou Miguel. Ou melhor, existe, mas não é noivo dela. É um empresário casado que ela está tentando impressionar para conseguir um contrato para a empresa da família. Rafael sentiu o sangue ferver de raiva. Então ela mentiu sobre tudo? O interesse repentino pela Emily, o noivado, tudo foi armação? Miguel confirmou. Exato. E tem mais. Conseguimos gravações de conversas dela com amigas, onde ela admite que só quer aumentar o tempo com Emily para ter uma imagem de mãe dedicada. Ela até riu ao falar sobre como foi fácil te manipular. Rafael cerrou os punhos, furioso consigo mesmo,
por ter acreditado nas mentiras da ex-esposa. Isso é evidência suficiente para contestar qualquer processo que ela queira mover contra mim? Perguntou Rafael. Mais do que suficiente, respondeu Miguel com satisfação. Com essas gravações, podemos não só impedir que ela aumente o tempo de convivência, como também questionar se ela merece mesmo o tempo que já tem. Ela claramente não tem interesse genuíno no bem-estar da criança. Rafael sentiu um alívio imenso, mas imediatamente pensou em Luísa e em todo o sofrimento desnecessário que havia causado. Naquela mesma tarde, Rafael saiu do escritório mais cedo e foi diretamente para a casa onde Luísa morava com a mãe. Era um bairro simples de Santos, bem diferente do luxo da mansão. Mas quando ela abriu a porta e o viu parado ali, com flores nas mãos e lágrimas nos olhos, nada mais importou. "Rafael", disse ela surpresa, "o que você está fazendo aqui?" Ele estava visivelmente emocionado, a barba por fazer e os olhos cansados mostrando como havia sofrido durante aquelas 2 semanas. "Eu cometi o maior erro da minha vida", disse Rafael, a voz embargada de emoção. "Luísa, me perdoa. Eu fui um covarde. Deixei o medo me controlar e perdi as 2 pessoas mais importantes da minha vida." Luísa estava usando uma roupa simples, o rosto sem maquiagem e os olhos inchados de tanto chorar, mas para Rafael ela nunca havia estado mais bonita. "Entre", disse ela baixinho, olhando para os vizinhos curiosos que observavam a cena. Na sala pequena, mas aconchegante, Rafael contou tudo. As descobertas de Miguel, as mentiras de Valentina, como havia percebido que tinha destruído a felicidade de Emile por nada. "Ela não para de perguntar por você", disse ele, a voz quebrando. "Não come direito, não brinca, não sorri. Ela sabe que eu menti sobre sua saída, e agora nem confia mais em mim." Luísa sentia o coração se partindo ao imaginar Emile sofrendo. "Como ela está?" perguntou, as lágrimas voltando aos seus olhos. "Destruída", admitiu Rafael. "Assim como eu. Luísa, estas 2 semanas foram as piores da minha vida. Eu te amo tanto que dói fisicamente estar longe de você. E ver minha filha triste, sabendo que foi por culpa minha..." Ele não conseguiu terminar a frase. Luísa se aproximou dele no sofá, tocando seu rosto com delicadeza. "Rafael", disse ela suavemente, "eu também sofri muito. Mas entendo por que você fez o que fez. Você estava tentando proteger sua filha." "Não", disse Rafael com firmeza, segurando as mãos dela. "Eu estava sendo covarde. Um homem de verdade luta pelo que ama. Não se rende às chantagens. Você e Emile merecem alguém que seja corajoso o suficiente para enfrentar qualquer obstáculo." Luísa olhou nos olhos dele e viu a sinceridade, o arrependimento genuíno, mas também uma determinação nova. "O que você quer de mim, Rafael?" perguntou ela, embora já soubesse a resposta. "Quero que você volte", disse ele beijando suas mãos. "Quero que seja minha esposa, a mãe que Emily escolheu, a mulher da minha vida. Quero enfrentar Valentina e qualquer outro obstáculo que aparecer, mas ao seu lado." Luísa sentiu o coração acelerar com aquelas palavras. "E se Valentina tentar de novo?" perguntou ela. "Então vamos lutar juntos", respondeu Rafael. "Miguel já está preparando tudo para desmascarar as mentiras dela. Ela nunca mais vai poder nos chantagear." Luísa olhou para aquele homem que havia causado tanto sofrimento a ela e a Emile, mas que agora estava ali, humilde e arrependido, pedindo uma segunda chance. "Rafael", disse ela baixinho, "eu te amo. Nunca parei de te amar, nem mesmo quando estava com raiva. Mas preciso saber que você não vai me abandonar de novo na primeira dificuldade." Ele se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. "Eu prometo, pelo amor que sinto por você e pela Emily, que vou lutar por nossa família até o fim." O beijo que se seguiu foi diferente do primeiro. Era um beijo de reconciliação, de promessas renovadas, de 2 corações que haviam sofrido a separação e agora se reencontravam. Quando se separaram, Luísa sorriu pela primeira vez em 2 semanas. "Como vamos contar para Emily?" perguntou ela.
Vamos juntos, respondeu Rafael. Agora mesmo, ela precisa saber que a tia Luísa voltou para ficar para sempre. O caminho de volta para a mansão foi tenso, mas cheio de expectativa. Luísa estava nervosa sobre como Emily reagiria, se a menina ainda confiaria nela depois do abandono. Quando chegaram à casa, encontraram Emily na sala com Dona Conceição, montando um quebra-cabeça sem entusiasmo. A menina olhou para cima quando ouviu passos, e ao ver Luísa, seus olhos se arregalaram de surpresa e alegria. Tia Luísa, gritou Emily, largando as peças do quebra-cabeças e correndo para os braços de Luísa. Você voltou de verdade. Luísa a abraçou com força, chorando de emoção ao sentir aquele corpinho pequeno grudado nela novamente. Voltei, meu amor, disse ela, beijando o rosto da menina, e desta vez é para sempre, eu prometo. Emily se afastou um pouco para olhar no rosto dela. Você promete mesmo? Não vai embora mais? Prometo, disse Luísa, olhando também para Rafael. Nunca mais vou embora. Na verdade, se você quiser, eu posso ser mais do que sua babá. Posso ser sua madrasta. Emily olhou confusa. O que é madrasta? Perguntou ela. Rafael se aproximou e explicou. É quando o papai e a tia Luísa se casam, e ela vira parte da nossa família para sempre. Os olhos de Emily brilharam de felicidade. Vocês vão se casar? De verdade? Naquela noite, depois que Emily dormiu, Rafael e Luísa ficaram conversando na sala sobre o futuro, sobre os planos de casamento, sobre como enfrentariam Valentina juntos. A tensão sexual que havia entre eles durante todos aqueles meses, reprimida pelas circunstâncias, agora estava livre para se manifestar. Luísa, disse Rafael, acariciando seu rosto. Eu quero estar com você, completamente, mas só se você quiser também. Luísa sentiu as bochechas corarem, mas olhou diretamente nos olhos dele. Eu quero, disse ela baixinho. Mas você sabe que eu nunca... que eu sou... Ela não conseguiu terminar a frase, tímida demais para falar sobre sua virgindade. Rafael a beijou com ternura. Eu sei, murmurou ele contra seus lábios. E vou cuidar de você. Vou fazer com que seja especial. Eles subiram para o quarto de Rafael, onde pela primeira vez ela pisava, e ele a tratou com toda a delicadeza e amor que ela merecia. A primeira vez de Luísa foi tudo o que ela havia sonhado, cheia de carinho, paixão e amor verdadeiro. Rafael foi paciente e cuidadoso, fazendo questão de que ela se sentisse amada e protegida. Quando finalmente se entregaram completamente um ao outro, foi como se duas metades se completassem. Eu te amo tanto, sussurrou Rafael em seu ouvido enquanto a abraçava. Para sempre, respondeu Luísa, sabendo que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Na manhã seguinte ao reencontro, a casa voltou a ter vida. Emily acordou cedo e correu para o quarto de Luísa, que agora dormia no quarto de hóspedes ao lado do de Rafael, encontrando-a arrumando suas roupas no armário. Tia Luísa, você está mesmo ficando para sempre? Perguntou a menina, ainda com medo de que tudo fosse um sonho. Para sempre, meu amor, confirmou Luísa, abraçando a criança. E hoje vamos ter muitas novidades boas. Durante o café da manhã, os três pareciam uma família verdadeira pela primeira vez, com Rafael sorrindo genuinamente e Emily tagarelando animada sobre tudo o que queria mostrar para Luísa. O primeiro passo para resolver definitivamente a situação foi uma reunião com Miguel no escritório. Rafael levou Luísa junto, deixando Emily na escola para que ela soubesse de todos os detalhes legais. Com as evidências que temos, explicou Miguel, mostrando as gravações e documentos, Valentina não tem mais como sustentar suas ameaças. Na verdade, podemos usar isso contra ela se ela tentar qualquer coisa. Luísa ouvia tudo com atenção, impressionada com a frieza calculista da ex-esposa de Rafael. Vou confrontar Valentina hoje mesmo, decidiu Rafael. Quero que ela saiba que descobrimos suas mentiras e que nunca mais vai poder usar Emily como peça de barganha. Miguel concordou com a estratégia. Leve as gravações e deixe claro que se ela tentar qualquer processo, vamos tornar público o fato de que ela mentiu sobre interesse maternal apenas para benefício próprio.
Isso destruiria a reputação dela no meio empresarial. Luísa segurou a mão de Rafael, dando-lhe força para o confronto que estava por vir. Valentina chegou à mansão no final da tarde, esperando encontrar Rafael sozinho e submisso às suas exigências. Sua surpresa foi total ao ver Luísa sentada ao lado dele na sala, claramente de volta ao emprego. "O que significa isso?" perguntou ela, a voz já alterada. "Significa que descobrimos suas mentiras", respondeu Rafael calmamente, ligando o gravador no celular. A voz de Valentina ecoou na sala. "Foi tão fácil manipular o Rafael. Ele realmente acreditou que eu quero passar mais tempo com aquela criança chata." O rosto de Valentina ficou lívido ao ouvir sua própria voz confessando a farsa. "Onde vocês conseguiram isso?" gritou ela, perdendo completamente a compostura elegante. "Não importa onde", disse Rafael friamente. "O que importa é que agora sabemos que seu interesse repentino pela Emily era mentira, assim como o noivado inventado." Luísa observava a cena em silêncio, vendo aquela mulher orgulhosa se desmoronar diante das próprias mentiras. "Vocês não podem provar nada", tentou Valentina, mas sua voz já não tinha a mesma convicção. Miguel apareceu na sala com uma pasta cheia de documentos. "Na verdade, podemos provar tudo", disse o advogado. "Temos gravações, fotografias, depoimentos de pessoas que ouviram você confessando que estava usando sua filha para fins pessoais. Isso é mais do que suficiente para questionar se você merece mesmo o tempo de convivência atual." Valentina olhou de uma pessoa para outra, percebendo que estava completamente encurralada. "O que vocês querem?" perguntou ela finalmente, a arrogância dando lugar ao desespero. "Queremos que você pare de interferir na nossa família", disse Rafael com firmeza. "Que mantenha as visitas mensais que já tem, mas sem criar problemas ou tentar aumentar o tempo. Queremos que aceite que Luísa faz parte da vida de Emily e que isso é bom para nossa filha." Valentina olhou para Luísa com ódio evidente. "Você realmente acha que pode substituir a mãe dela?" perguntou maldosamente. "Eu não quero substituir ninguém", respondeu Luísa com dignidade. "Quero apenas amar e cuidar de Emily da forma que ela merece, algo que você nunca se deu ao trabalho de fazer." As palavras de Luísa, ditas sem raiva, mas com verdade absoluta, atingiram Valentina como um tapa na cara. "Se você tentar qualquer processo contra nós", continuou Miguel, "vamos tornar públicas essas gravações. Imagino como isso afetaria sua reputação nos círculos sociais e empresariais que você frequenta." Valentina sabia que estava derrotada. Assinando os documentos que Miguel havia preparado, concordou em manter apenas as visitas mensais e não interferir mais na vida pessoal de Rafael. "Vocês vão se arrepender disso", disse ela ao sair, tentando manter alguma dignidade. "Emily vai crescer e descobrir que tipo de mulher realmente criou ela." Rafael se levantou e olhou diretamente nos olhos da ex-esposa. "Emily vai crescer sabendo que é amada de verdade. Isso é mais do que você jamais ofereceu para ela." Com Valentina finalmente fora de suas vidas de forma definitiva, Rafael e Luísa puderam planejar o futuro sem medo. 2 semanas depois, numa tarde de sábado, Rafael surpreendeu Luísa com um piquenique no jardim da mansão. Emily estava na casa da avó materna de Rafael, que havia chegado de viagem e queria passar um tempo com a neta. "Tenho algo importante para te falar", disse Rafael, parecendo nervoso de uma forma que Luísa nunca havia visto. "Luísa", disse ele, se ajoelhando na grama e tirando uma pequena caixa de veludo do bolso, "você trouxe amor, alegria e completude para minha vida e para a vida da Emily. Não consigo mais imaginar um futuro sem você ao nosso lado." Luísa levou as mãos ao peito, os olhos se enchendo de lágrimas de emoção. "Quer se casar comigo?" perguntou Rafael, abrindo a caixa e revelando um anel simples, mas elegante. "Quer ser minha esposa e a mãe que Emily escolheu?" "Sim", gritou Luísa, se jogando nos braços dele e o derrubando na grama. "Sim, eu aceito. Eu te amo tanto." Eles se beijaram ali no jardim, rolando na grama como 2 adolescentes apaixonados, rindo e chorando de felicidade ao mesmo tempo. Quando Rafael colocou o anel em seu dedo, Luísa sentiu que sua vida estava finalmente completa. "Vamos contar para Emily?"
perguntou ela, ansiosa para ver a reação da menina. Agora mesmo, respondeu Rafael, já ligando para buscar a filha. Emily ficou eufórica com a notícia do noivado. Agora você vai ser minha mãe de verdade, disse ela, abraçando Luísa com força, e vamos ser uma família para sempre. A alegria da menina era contagiante, e Rafael observava suas duas meninas mais importantes planejando o casamento com uma felicidade que nunca pensou que pudesse sentir. Posso escolher meu vestido para o casamento? Perguntou Emily. Claro, princesa, respondeu Luísa. Você vai ser nossa daminha de honra. O casamento aconteceu 2 meses depois, numa cerimônia íntima no jardim da mansão, com apenas familiares próximos e amigos queridos. Luísa usou um vestido simples, mas elegante, e Emily estava radiante em seu vestidinho de daminha, jogando pétalas de rosas no caminho da madrasta. Quando o padre perguntou se Rafael aceitava Luísa como esposa, ele respondeu com lágrimas nos olhos. Aceito, para amar e proteger por toda a vida. E quando foi a vez de Luísa, ela disse, aceito e prometo amar não só você, mas também nossa filha, com todo o meu coração. Após a cerimônia, enquanto os convidados celebravam, Rafael, Luísa e Emily se abraçaram num canto do jardim. Obrigada por me dar uma família, sussurrou Luísa no ouvido de Rafael. Obrigado por nos dar amor, respondeu ele beijando sua testa. Emily olhou para cima e disse, agora somos 3 para sempre, né? E os 2 adultos confirmaram em uníssono, para sempre, meu amor, para sempre. Os primeiros meses de casamento de Rafael e Luísa foram como um sonho que se tornara realidade. A mansão estava sempre cheia de risadas, principalmente de Emily, que florescia a cada dia com o amor e a atenção que recebia de seus 2 pais. Luísa havia se adaptado perfeitamente ao papel de esposa e mãe, organizando a casa com carinho, cuidando de cada detalhe da rotina familiar e fazendo questão de que todas as refeições fossem momentos especiais de união. Rafael, por sua vez, havia aprendido a equilibrar trabalho e família, chegando em casa mais cedo sempre que possível e dedicando os fins de semana inteiros para estar com suas 2 meninas. Era uma manhã de dezembro, 6 meses após o casamento, quando Luísa acordou sentindo um enjoo estranho. Correu para o banheiro e vomitou, achando que talvez fosse algo que havia comido na noite anterior. Mas quando o enjoo se repetiu nos dias seguintes, sempre no mesmo horário, uma suspeita começou a crescer em seu coração. Ela contou os dias e percebeu que sua menstruação estava atrasada há 2 semanas. Com o coração batendo forte, decidiu fazer um teste de gravidez antes de contar qualquer coisa para Rafael. Quando viu as 2 listinhas no teste, Luísa se sentou no chão do banheiro e chorou de emoção. Estava grávida. Ia dar um irmãozinho ou irmãzinha para Emily. E realizar o sonho de Rafael de ter mais filhos. Guardou o teste na gaveta, planejando uma forma especial de contar a novidade para a família. Passou o dia inteiro sorrindo sem motivo aparente, e quando Rafael perguntou por que ela estava tão radiante, ela apenas respondeu que estava feliz por ter a família que sempre sonhara. Naquela noite, depois que Emily dormiu, Luísa preparou um jantar especial para ela e Rafael, acendeu velas, colocou música romântica e serviu o prato favorito dele. — O que estamos comemorando? — perguntou Rafael, notando o clima festivo. — Nossa família — respondeu Luísa misteriosamente. Durante a sobremesa, ela tirou o teste de gravidez de trás das costas e colocou na mesa, ao lado do prato de Rafael. E o fato de que nossa família vai crescer. Rafael olhou para o teste sem entender por alguns segundos, até que a realidade caiu como uma bomba. — Luísa, você está... Ele não conseguiu terminar a pergunta, tamanha era a emoção. — Grávida, completou ela, com lágrimas de felicidade nos olhos. — Estamos esperando um bebê. Rafael se levantou da cadeira tão rapidamente que quase a derrubou. Contornou a mesa e pegou Luísa no colo, girando com ela pela sala de jantar. — Eu te amo tanto, eu te amo tanto, repetia ele, beijando seu rosto por toda parte. — Como vamos contar para Emily?
Perguntou Luísa quando Rafael finalmente a colocou no chão. Amanhã é sábado. Podemos fazer algo especial para ela. Rafael sorriu, já planejando a surpresa. Vou levar ela para comprar um presente especial para o bebê, disse ele. Assim ela vai se sentir importante, como uma irmã mais velha responsável. Luísa adorou a ideia, imaginando como Emily ficaria animada ao saber que seria a irmã mais velha. No dia seguinte, Rafael acordou Emily com um sorriso especial. Princesa, hoje temos uma missão muito importante, disse ele sentando na beirada da cama dela. A tia Luísa... Quer dizer, a mamãe Luísa precisa da nossa ajuda para escolher algumas coisas especiais. Emily, agora com 5 anos e cada vez mais esperta, percebeu que havia algo diferente no ar. Que tipo de coisas especiais, papai? Perguntou ela curiosa. Você vai descobrir no shopping, respondeu Rafael, piscando para Luísa, que observava da porta. No shopping, Rafael levou Emily diretamente para uma loja de bebês. A menina olhou ao redor, confusa, vendo berços, carrinhos e roupinhas minúsculas. Papai, por que estamos aqui? Perguntou ela. Rafael se abaixou para ficar na altura dela e segurou suas mãozinhas. Emily, como você se sentiria se tivesse um irmãozinho ou irmãzinha para brincar? A menina arregalou os olhos processando a informação. Um bebê de verdade? Aqui em casa? Rafael assentiu sorrindo. A mamãe Luísa está esperando um bebê na barriguinha dela. A reação de Emily foi ainda melhor do que eles esperavam. Ela gritou de alegria bem no meio da loja, fazendo todos os clientes olharem e sorrirem. Eu vou ser irmã mais velha. Eu vou cuidar do bebê. Eu vou ensinar um montão de coisas para ele. Rafael riu da empolgação da filha e a abraçou forte. Sim, você vai ser a melhor irmã mais velha do mundo, confirmou ele. E agora, vamos escolher algumas coisas especiais para o bebê, certo? Emily passou a tarde toda escolhendo roupinhas, brinquedinhos e um ursinho de pelúcia para o futuro irmão ou irmã. Os meses de gravidez passaram numa atmosfera de pura felicidade. Luísa estava radiante, ganhando peso de forma saudável e se sentindo linda com a barriga crescendo. Rafael vivia grudado nela, conversando com o bebê todas as noites, colocando música clássica para ele ouvir e fazendo carinho na barriga. Emily era a irmã mais zelosa do mundo, sempre perguntando como o bebê estava, cantando para a barriga da mãe e ajudando a escolher nomes. Se for menino, pode ser João, como o vovô, sugeria ela. Se for menina, pode ser Ana, que é um nome bonito. Doutor. Clara, a ginecologista que acompanhava a gravidez, confirmou no 5º mês que era um menino. Parabéns, vocês vão ter um príncipe para acompanhar a princesa, disse ela, mostrando o ultrassom onde se podia ver claramente o bebê. Rafael chorou de emoção ao ver o filho na tela, e Emily ficou eufórica ao saber que teria um irmãozinho. Agora eu posso ensinar futebol para ele, disse ela, fazendo os pais rirem. Decidiram chamá-lo de João Rafael, homenageando o avô de Emily e o próprio pai. O nascimento de João Rafael aconteceu numa manhã ensolarada de setembro. Luísa entrou em trabalho de parto durante a madrugada, e Rafael a levou correndo para o hospital, deixando Emily com Dona Marta. O parto foi tranquilo, e quando o médico colocou o bebê nos braços de Luísa, ela sentiu que sua vida estava completa, de uma forma que nunca imaginara possível. Ele é perfeito, sussurrou ela, olhando para aquele serzinho pequeno e rosado que era parte dela e de Rafael. Rafael não conseguia parar de chorar ao ver seu filho pela primeira vez. Ele tem seus olhos, disse ele para Luísa, acariciando a cabecinha do bebê. E seu queixo, respondeu ela, sorrindo através das lágrimas. Quando trouxeram Emily para conhecer o irmãozinho, a menina ficou encantada. Ele é tão pequeninho, disse ela, tocando delicadamente a mãozinha do bebê. Posso dar um beijinho nele? Luísa colocou Emily sentada na cama do hospital e ajudou ela a segurar o irmão. Oi, João Rafael, disse Emily baixinho. Eu sou sua irmã Emily e vou cuidar de você para sempre. A volta para casa foi um momento mágico. A mansão havia sido preparada com todo carinho para receber o novo membro da família. O quarto do bebê estava decorado com tons de azul e branco, com o ursinho que Emily havia escolhido no berço. Durante os primeiros dias,
Rafael mal saía do lado de Luísa e do bebê, ajudando com as mamadas noturnas, trocando fraldas e simplesmente observando seu filho dormir. Obrigado, disse ele para Luísa numa dessas madrugadas, enquanto ela amamentava João Rafael. Por quê? Perguntou ela. Por me dar a família dos meus sonhos. Emília se tornou a irmã mais cuidadosa e carinhosa que se podia imaginar. Ajudava a trocar fraldas, cantava músicas para o bebê parar de chorar e sempre avisava quando ele estava acordando. Mamãe Luísa, o João Rafael está chorando, dizia ela, correndo para o quarto dos pais. Acho que ele quer mamar. Rafael observava a dedicação da filha mais velha com orgulho imenso, sabendo que havia criado uma família unida pelo amor verdadeiro. Uma tarde, quando João Rafael tinha 3 meses, a família estava reunida na sala. Luísa amamentava o bebê enquanto Rafael lia um livro para Emily. De repente, ela parou e olhou ao redor, absorvendo aquela cena perfeita. — Em que você está pensando? Perguntou Rafael, notando sua expressão contemplativa. — Estou pensando em como a vida pode mudar de forma incrível, respondeu Luísa. Há 1 ano e meio eu era apenas uma moça que precisava de emprego. Hoje sou esposa, mãe de 2 filhos maravilhosos e mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Sabe o que mais me impressiona? Disse Rafael, se aproximando dela no sofá. Como o amor chegou de forma tão inesperada e transformou completamente nossas vidas. Emily ganhou uma mãe verdadeira. Eu ganhei uma esposa incrível e agora temos João Rafael para completar nossa família. Emily, ouvindo a conversa dos pais, se juntou a eles no sofá. E eu ganhei a melhor mãe e o melhor irmãozinho do mundo, disse ela, abraçando Luísa com cuidado para não machucar o bebê. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Rafael e Luísa ficaram no jardim da mansão, onde tudo havia começado com aquela primeira entrevista de trabalho que mudara suas vidas. Você se lembra quando me perguntou quem cuidava de mim? Disse Luísa, apoiada no peito de Rafael. Lembro, respondeu ele, acariciando seus cabelos. Agora eu sei a resposta, continuou ela. Você cuida de mim, Emily cuida de mim, João Rafael vai crescer e também vai cuidar de mim. E eu cuido de todos vocês. É assim que o amor funciona. Cuidamos uns dos outros. Rafael beijou o topo da cabeça dela, sabendo que Luísa havia resumido perfeitamente o que era uma família verdadeira. Para sempre, murmurou ele, ecoando as palavras que haviam se tornado o lema da família. Para sempre, repetiu Luísa, fechando os olhos e agradecendo em silêncio por todos os caminhos tortuosos que a haviam levado até ali, até aquela família perfeita construída não por acaso, mas pelo poder transformador do amor verdadeiro. E assim chegamos ao final de mais uma história, que nos ensina que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer todos os obstáculos. Luísa, que começou nossa narrativa como uma jovem simples em busca de emprego, descobriu que às vezes o destino nos leva exatamente onde precisamos estar. Rafael aprendeu que um coração ferido pode ser curado pelo amor genuíno, e que ser pai vai muito além de apenas prover materialmente. E a pequena Emily ganhou não apenas uma mãe que a ama incondicionalmente, mas também um irmãozinho para completar sua família dos sonhos. Que esta história nos lembre que o amor chega quando menos esperamos, transforma vidas de maneiras inimagináveis e nos ensina que uma família não é feita apenas de sangue, mas principalmente de afeto, cuidado e dedicação mútuos. E você, querido ouvinte, já viveu uma história de amor que transformou sua vida? Conta para a gente nos comentários. Deixe seu like se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal Fio de Esperança para não perder nossas próximas narrativas e compartilhe com quem você ama. Que Deus abençoe sua vida com muito amor, paz e realizações. Até nossa próxima história.